moda da verdade. Deixa doer, é pra crescer. O céu inteiro não quer te perder. A prova existe pra você não desistir. Deserto é lição pro crente produzir. Aguenta firme, vai adorando, que a sua história não termina aqui. O sonho Deus vai arrancar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Eu conheço essa frase. Alguém conhece? Baixa um pouquinho. A igreja pode repetir o que está escrito aqui? Você pode repetir mais uma vez? Agora, na terceira vez, eu quero que você grite isso. Esse é o decreto que foi liberado nesse ambiente para todos os discípulos e aqueles que vivem sendo nutridos pela palavra que Deus tem liberado desse altar. Nada menos do que 100 por 1. A ordem é o quê? 30 por 1, 60 e a 100 por 1.
mas depende do nível daquilo que você deseja receber, irmãos. Uma das coisas que o Espírito tem gerado aqui é a motivação para que a sua colheita seja 100 por 1. Agora, quando você está desmotivado, irmão, você nem vai dar-se o trabalho de semear. Eu sei que tudo que tem sido colhido é tudo esforço do plantio que tem sido manifesto nesse lugar. Talvez nós não podemos ver o que os homens não conseguem ver o que Deus tem feito sobre a vida daqueles que se dedicam. Eu sei que talvez alguns de vocês já tiveram uma experiência com plantio, talvez em pequena escala. Eu tenho um cara aqui que diz que trabalhava na roça, e da roça ele fazia, depois, para ir para a escola, ele corria uns 45 minutos, isso todos os dias. Depende do esforço que nós empregamos. Mas depois que nós plantamos, o Senhor libera a chuva. E quando nós colhemos o fruto da terra, irmãos, é o momento de celebrarmos. Amém? Hoje é um tempo de celebração, são 6 anos que nós temos comemorado desse ministério. Muitos que acompanharam sabem da dificuldade de todas as coisas que nós, através do Espírito de Deus, rompemos. Eu peço agora encarecidamente, por favor, evite movimentos desnecessários. Eu sei que às vezes nós criamos uma expectativa e nessa expectativa nós somos sabotados. Eu peço o máximo de atenção. Amém, igreja? Amém? Então, aqueles que puderem segurar as crianças, por favor, nós não podemos perder e saímos do foco daquilo que Deus precisa ministrar. Amém? Por isso eu peço para que vocês estejam atentos, porque hoje o Eterno me pediu para despertar dentro de vocês algo que talvez vocês achem que sabem. Quem é Jesus? Se eu te perguntar quem é Jesus, o que você me responderia? Alguns de vocês iriam pegar frases prontas, bonitas, lindas, mas às vezes dentro da sua vivência você não vai mostrar quem realmente é Jesus. Jesus, ele precisa estar expresso nos seus sentimentos, na sua fala, em tudo na sua vida. Jesus precisa estar expresso. Amém? Para quem aqui Jesus é o seu Salvador? Por isso que eu estou pedindo atenção. Para quem aqui, sinalize por favor, tem Jesus como seu Salvador? Tem Jesus como seu libertador? Eu sei de onde ele me livrou. Eu sei o que ele fez na minha vida. Isso criou-se memórias espirituais e físicas até. Eu sei do que ele me libertou. Eu sei do que eu era escravo. Mas quando eu encontrei e comecei a me relacionar e conhecer a intenção, os sentimentos de Jesus, e isso ser expresso na minha vida, a minha vida não se tornou mais minha. Agora ela se tornou dele. Porque ele deu a vida dele por mim e por você. E quando nós entendemos no mínimo quem é Jesus, nós iremos também dar a nossa vida para ele. Amém? Por isso eu peço para que vocês despertem quanto a isso. Porque a mídia, a religiosidade, as intenções malignas vão tentar montar um Jesus que não é o Jesus, o Criador, o Filho de Deus, aquele que te libertou. Por isso que a palavra diz, se o Filho vos libertar. Algumas pessoas às vezes vão usar os mecanismos da religião, vão mudar às vezes as suas vestes, vão mudar um pouco da sua fala, mas no oculto Deus sabe o que existe dentro dessa pessoa. Mas aqueles que tiveram um real encontro com Jesus tiveram as suas vidas mudadas, marcadas. Por isso o ajuntamento, por isso a intenção do Espírito de te mover a trazer alguém para conhecer a Jesus. O ID precisa ser manifesto nas nossas vidas. É muito lindo nós estarmos entre 4 paredes celebrando tantas outras coisas, até mesmo as transformações que Deus fez na sua vida. Mas isso é dado como um egoísmo. Amém, igreja? E Deus não te chamou para ser egoísta. Ele é o primogênito. Todos vocês devem conhecer João 3,16. E o que diz, igreja? As crianças que saíram daqui, muitas delas conhecem esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único
filho e o primeiro filho. Para quê? Para todo aquele que nele não pereça, mas tenha. Porque há uma indagação de Jesus e um confronto para algumas pessoas que estão dentro de igreja, que naquele dia eles ouvirão: Senhor, Senhor, nós expulsamos, nós curamos, fizemos prodígios e sinais em teu nome. E o que receberão como resposta? Apartai-vos de mim, pois eu não vos, vós que praticais iniquidade. Ou seja, é alguém que usa do nome de Jesus, mas não tem legitimidade e intimidade para isso. Por isso nós precisamos despertar. A igreja precisa tomar um choque no tempo de hoje, para que o efeito que o Espírito precisa manifestar realmente seja um impacto de transformação para as pessoas que nos cercam. Quantos de vocês talvez têm uma crítica sobre alguém que pertence à igreja? Quantas coisas talvez travaram a sua vida, talvez até te impediu de muitas vezes você estar em ambientes como esse? Pessoas em pecados, mas Deus não vai levar em conta quando você olha para as pessoas, porque Ele pede para você olhar para Ele. Por isso nós precisamos despertar, porque se eu for olhar para o homem, irmão, nem aqui estaria, mas eu não posso esquecer do que Cristo fez pela minha vida. Amém? Pai, eu quero te agradecer por esse momento, pelo ajuntamento, pela vida de cada um dos meus irmãos e apresentá-los diante do teu altar. Eu sei que o Senhor moveu a cada um deles debaixo de um propósito e foi o teu Espírito que conduziu a cada um deles nesse ambiente. O meu pedido é para que o Senhor venha quebrar toda a resistência, tudo aquilo que possa servir de argumento, todos os pensamentos, sentimentos, os traumas do passado, que a religião possa ter imputado sobre a mente, o coração, as feridas. Mas eu sei que quando o Senhor ajunta o teu povo, o Senhor tem pão para dar, o Senhor tem alimento, o Senhor tem bálsamo, o Senhor tem cura. Em todos os ajuntamentos onde o Senhor se encontrava presente, assim como o Senhor se encontra presente nesse lugar, vidas são marcadas, transformadas pela tua manifestação. Talvez algumas pessoas aqui, assim como uma mulher do fluxo de sangue, deseja simplesmente te tocar, Senhor. Mas é o meu pedido, Senhor, como detentor da palavra nesse exato momento, eu peço para que o Senhor possa ir além, que o Senhor possa abraçar os teus filhos, que eles possam se sentir envoltos no seu braço, sentir a tua paternidade, a tua unção, que despedaça o jugo, que quebra as cadeias, que define libertação. E hoje, Senhor, vidas sairão desse ambiente transformadas. Um novo tempo, uma chave no mundo espiritual seja agora virada, Senhor, e os teus filhos tenham acesso sobrenatural a todo o céu de bronze, a todo bloqueio, a toda oração contrária, desejos de ruínas, principados e potestades, espíritos opressores. A ação do antirreino seja neutralizada nesse ambiente, Senhor. Assim como Jacó viu uma escada do céu sobre a terra, anjos subindo e descendo, que haja livre acesso do teu trono. Nós sabemos que o teu trono é móvel e nós sinalizamos, Senhor, porque a tua palavra nos diz que o céu, no céu está o teu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Nós pedimos para que o Senhor se mova sobre esse lugar, pois queremos estar aos seus pés rendidos e reconhecendo o seu senhorio. Não há principados, não há potestade, não há domínio, mas nós temos um grito nos nossos lábios, temos uma expressão de amor, que nós somos livres, livres, livres para a glória do teu nome. Você pode aplaudir e exaltar a Ele, se expressar diante dEle de alguma forma. Eu sei que para todos os que estavam aqui na festa, desde que iniciou na sexta-feira, houve tantos contratempos, mas eu pude ver a mão de Deus em cada detalhe, porque foi o próprio Deus que escolheu as pessoas para estarem aqui. Toda palavra liberada, toda profecia que foi liberada aqui, nós sabemos que está de acordo com tudo que nós temos vivido. E Deus, Ele é cirúrgico, Ele é detalhista.
cada detalhe, talvez algo particular de cada uma, que vocês souberam que Deus mostrou quem Ele é sobre a vida de vocês. E nesse sincronismo de palavra, hoje, de forma muito especial, caiu num dia de ceia. É claro que haverá um apelo, mas não haverá uma forçação de barra para que algumas pessoas se convertam. Eu sei que pessoas que estão aqui precisam entrar em ajustes para fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Nunca foi a intenção de Cristo excluir ninguém. Existem comportamentos, existem ações malignas, às vezes manifestas sobre a vida de algumas pessoas, e elas preferem se manterem isoladas. Agora, irmão, Deus, mesmo que exista uma ação de orfandade, o propósito dele sobre a sua vida é colocar você em família. É mostrar que existe um pai zeloso, que cuida, que tem uma mesa preparada e que nunca vai faltar o pão sobre a mesa. Sempre haverá a provisão de cuidado, de zelo, de ajustes. Porque filho rebelde, quando é confrontado na mesa, ele sai dela. Mas essa mesa que é preparada, somente preparada para os filhos que serão obedientes. O nosso Deus é um Deus democrático, irmão. Ele não vai te forçar nada. Por mais que através de entendimento teológico nós entendemos que existe o livre-arbítrio. Amém? No próprio Éden, quando ele monta o jardim no Éden, ele colocou uma árvore que não era para o homem comer. Ele não forçou a barra, ele simplesmente liberou uma instrução: do fruto que está no meio do jardim, por favor, filho, não coma, porque no dia que você tocar ou comer, certamente morrerás. Às vezes nós tentamos usar de uma lógica humana. Por que Deus deixou aquilo no meio do jardim? Simplesmente esperando que a sua criação fosse obediente a um pedido. E tudo que Deus às vezes espera de nós é que sejamos obedientes. E quando há obediência, não existe necessidade de sacrifício. Ele morreu. O sacrifício do Filho de Deus foi manifesto porque antes éramos filhos da desobediência. Mas há um despertamento, porque ele também liberou o consolo. Porque ninguém, irmão, nenhum homem é capaz de te convencer a tomar a atitude de aceitar a Jesus. Você pode ver que muitas pessoas que às vezes vêm à frente, debaixo daquele emocionalismo, de alguns processos que ele tem passado, de influência humana, muitas das vezes eles voltam atrás. Porque todos aqueles que são tocados pelo Espírito Santo, irmão, a sua vida nunca mais será a mesma. Por isso não é promessa sobre o mundo, isso é promessa sobre os filhos. E quem é que é filho de Deus? Então, o Espírito, ele tem liberdade de se mover e tocar no teu coração, mudar algumas coisas que a estrutura humana e as intenções até mesmo do diabo construiu dentro de você. É necessário nascer de novo. O maior problema é que existem pessoas dentro de igreja com tanta neurose, com tantos hábitos e costumes, agarrados à estrutura do passado. Eis que Deus faz nova todas as coisas. Hoje, algumas pessoas vão precisar tomar a mesma atitude de Nicodemos. Talvez a sua religião te conduziu, tu tem uma mente religiosa muito bem instruída, mas há uma necessidade de nascer de novo. Nicodemos, em Israel, era mestre dos mestres. Mas quando ele encontrou o Rabi acima de todos, ele teve que reconhecer que toda manifestação sobre a vida de Jesus não era terrena, era do alto. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido, ou seja, a imersão no Espírito vai mudar a sua vida. Agora olha só, entramos num ciclo e eu preciso completar sobre essa questão dessa palavra. Repita-se comigo: não existe obra maior do que crer em Yeshua. Como assim, pastor? Porque você só vai fazer as coisas para Jesus porque você crê nele.
O problema é que algumas pessoas às vezes criam algumas ocupações religiosas. Irmão, chega no horário por causa da religião. Irmão, cumpra isso, toca instrumento. Aí aquilo se torna, sabe o quê? Um sincronismo enjoado, religioso. Até que algumas pessoas se sentem enfadadas, cansadas e daqui a pouco abandona. Agora, quando você crê em Jesus, tudo que você fizer para Ele, irmão, vai definir. Se Deus te pedir realmente, você crê na palavra dele, tudo que ele te pedir, você vai fazer. Assim como Deus pediu a Abraão, o seu único filho, o que ele fez? Deu. E isso foi lhe imputado como justiça e ele se tornou o pai da fé. Agora algumas pessoas se sentirão confrontadas, porque tu sabe o que Deus tem te pedido, irmão. Tu sabe que Ele tem pedido para você abandonar alguns hábitos e alguns costumes, para que você seja filho legítimo, porque todos os que se opõem à vontade do Pai, não é nada mais, nada menos do que rebelde, bastardo. Ele não vai assumir isso, porque o filho precisa ter as características do Pai. Será que você tem a característica do seu Criador? Será que você é justo como Ele? O problema é que a religião às vezes tenta pintar algumas coisas que não faz parte da vontade de Deus. Algumas pessoas tentam exceder a bondade de Deus, mas Deus, Ele é justo. Por isso seja justo, amém? Acompanhado desse algo que eu falei para vocês, eu peço para que vocês abram em João capítulo 6, somente o versículo 28. Vocês vão entender. E algum guerreiro ou guerreira levante-se e lê alto aí para todo mundo ouvir. Amém? A obra de Deus é essa: que creiam em quê? Naquele que foi enviado. Ou seja, irmãos, não existe obra maior do que essa, porque quando você crê, sabe o que você vai fazer? Vai fazer toda a vontade do Pai. O problema é que algumas pessoas estão se cansando com o pedido que a religião tem feito, e algumas pessoas estão se opondo à vontade de Deus. Agora olha só, acompanhem comigo, abram para mim lá em Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16, versículo 1, deixa aberto. Qual é a maior obra? Consolide isso, por favor. É o quê? Porque tudo que você for fazer agora, você vai fazer por Cristo. Aí vai se concluir o versículo que diz: porque dele, para ele, são todas as coisas. Tudo vai ser por ele. Você não vai ter possibilidade de pecar, irmão. Porque a sua mente, quando você tiver que trabalhar, você vai trabalhar por causa do quê? Por causa dele. Quando você tiver que fazer qualquer coisa, até o seu esporte, seja o que for, você vai fazer por ele. Quando ele está inserido em tudo que você venha a fazer, não haverá possibilidade de você pecar, porque o Espírito de Deus vai te constranger. Existem pessoas aqui que às vezes passam por algumas experiências de que está do lado de alguém, ou talvez isso aconteceu contigo, de alguém xingar perto de mim, sabendo o meu ofício, sabendo os princípios que eu sigo. Sabe o que muitos às vezes fazem? Tentam se retratar, me perdoa. Porque são constrangidos por causa de Cristo expresso em nossa vida. Agora nós também nos sentimos da mesma forma quando somos sugestionados a pecar, porque Cristo está contigo. Algumas pessoas às vezes se esquecem da manifestação de Cristo e faz, sabe o quê? Faz o que dá na cabeça. Algumas pessoas dizem: pastor, o que eu faço diante disso? Haja como Jesus. Um cara chega e pisa no teu pé, tu reage com um tapa ou um soco.
Aí depois, era para eu reagir como Jesus reagiria, cara. É capaz do cara pisar no pé de Jesus e Jesus pedir perdão por ele, porque ele constrange em amor. Mas o problema é que às vezes nós somos cercados por pessoas brabas e orgulhosas, pessoas que não querem ser tratadas na sua essência. Onde está a humildade? Aprendei de mim que sou manso e encontrareis descanso para as vossas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso que esse é o convite: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aonde estão os brabos? Porque todas as vezes que você tiver que entrar em embate com alguém, se você age com mansidão e humildade, não existe agressão maior do que essa. Não existe um tapa sem mão mais forte do que esse. Quantos os homens, os carrascos, a guarda de Roma, quando pegaram Jesus, quando agrediram, passaram por toda aquela situação. O último carrasco, quando olhou para ele, viu o estado que ele se encontrava, não teve coragem de quebrar as pernas de Jesus para que se cumprisse um princípio, porque ele, como cordeiro pascual, nenhum dos seus ossos deveriam ser quebrados. E o que aquele homem fez? Tentou se certificar somente com uma lança, furando o seu lado, e saiu sangue e água. Irmãos, precisamos agir como Cristo. Agora olha só, muitos de vocês vão ver essa realidade expressa através do que está posto nessa mesa hoje. Amém? Abriram em Êxodo capítulo 16 aí para mim? Acompanhe comigo, por favor. Eles partiram de Elim, e toda a comunidade do povo de Israel chegou ao deserto de Sim, entre Elim e Sinai, no 15º dia do 2º mês, após a saída da terra do Egito. Ali no deserto, toda a comunidade do povo de Israel queixou-se com Moisés e Arão. O povo de Israel lhes disse: desejaríamos que Adonai tivesse usado a própria mão para matar-nos no Egito. Ali nos assentávamos à volta de panelas com carne cozida, dispunhamos de alimento conforme desejássemos. No entanto, vocês nos tiraram de lá e nos trouxeram a este deserto para fazer toda a assembleia morrer de fome. Versículo 4. Adonai disse a Moisés: eis que farei chover pão do céu para vocês. O que Deus falou aqui? Eis que farei. Consolida isso. Eis que farei. Amém? O povo deve sair a juntar todos os dias uma porção diária. Assim eu os testarei. Eles guardarão a minha lei ou não. No 6º dia, quando eles prepararem o que tiverem trazido, haverá 2 vezes uma porção recolhida nos outros dias. Versículo 6. Moisés e Arão disseram a todo o povo de Israel: nessa tarde vocês saberão que Adonai os tirou do Egito, e pela manhã verão a glória de Adonai, pois ele ouviu seus murmúrios contra Adonai. E o que somos nós para que vocês murmurem contra nós? Moisés acrescentou: o que eu disse a vocês acontecerá quando Adonai der a vocês carne para comer nesta tarde, e os fartar de pão amanhã de manhã. Adonai ouviu suas reclamações e os seus murmúrios contra ele. O que somos nós? Seus murmúrios são contra nós, mas contra Adonai. Moisés disse a Arão: fale a toda a comunidade de Israel, aproxime-se da presença de Adonai, pois ele ouviu seus murmúrios. Quando Arão falava com toda a comunidade do povo de Israel, eles olharam em direção ao deserto. Ali diante deles apareceu a glória de Adonai em uma nuvem.
E Adonai disse a Moisés: ouviu os murmúrios do povo de Israel, diga-lhes ao escurecer que vocês comerão carne, e pela manhã serão fartos de pão, e então saberão que eu sou Adonai, o Deus de vocês. Nessa tarde surgiram codornas e cobriram o acampamento, enquanto pela manhã havia uma camada de orvalho por todo o acampamento. Quando o orvalho evaporou, havia sobre a superfície do deserto uma substância fina e flocosa, semelhante a uma camada de gelo sobre o solo. Quando o povo de Israel viu, eles perguntaram: manrum ou maná, o que é isso? Pois não sabia o que era. Moisés lhe respondeu: esse é o pão que Adonai deu a vocês para comer. Eu vou parar até aqui, daqui a pouco a gente dá continuidade. Amém? Havia uma instrução do próprio Deus. Algo que nós não podemos esquecer é que toda a história, quando o povo de Israel sai do Egito, eles saem com animais, saem com toda a provisão, saem com riquezas, ouro, prata, todo o recurso necessário eles tinham, mas chegaram ao ponto de se queixar que estavam com fome e trouxeram a memória ao tempo de escravidão, porque trabalhavam em excesso e comiam. E o que eles trouxeram à memória? Temos em memória quando sentávamos no Egito e tínhamos carne na panela, não nos faltava nada. Mas o principal aqui, que eu quero que vocês se atentem, é o que Deus liberou. Deus falou que ia liberar o que do céu? Qual o nome? O que Deus ia liberar do céu? Consolide isso: pão. Por quê? Dentro até mesmo de algo físico, nós sabemos que a refeição mais importante do dia é o quê? É o café da manhã. É ali o de jejum, onde você precisa ter todas as proteínas, todas as substâncias necessárias para o teu corpo. Irmão, Deus sabe que a caminhada num deserto é árdua, e tudo aquilo que o povo precisava estaria no maná. Mas o povo clamou em especial por algo. O que o povo clamou? Por carne. E ele liberou o que? Codornas. E teve carne. Deus cuidou nos mínimos detalhes. Mas há uma indagação do povo quando se depara com a substância flocosa. Eles falaram o que? Manrum. Na tradução que chegou até nós é o que? Maná. Qual o significado de maná, irmãos? O que é isso? Algo que eu quero que vocês se atentem, que Jesus diz que Ele é o pão que desceu do céu. O problema é que algumas pessoas menosprezam o significado dele sobre a sua alma. Por isso que muitas das pessoas às vezes estão se ocupando com vícios, com manias, com hábitos e costumes, não sabendo eles que Jesus é suficiente para suprir toda a necessidade da sua alma. O que acontece? A forma como essas coisas são apresentadas, de geração após geração. Quando o próprio povo de Israel ia contar a história, eles contavam que Deus liberou o quê? O maná. O que é isso? Deus liberou o quê? O que é isso? Por isso que há ainda uma incógnita e uma pergunta de algumas pessoas que não conhecem Jesus. Que Jesus é esse? Será que isso tem realmente alimentado a sua alma? Ou nós estamos menosprezando? Já que Jesus é o suficiente para a sua alma, por que você tem preenchido a sua alma com tantas outras coisas desnecessárias? Quando o povo deu descrédito ao poder que existia no maná, porque o próprio Deus pede para que maná. Eu pedi para que vocês observassem algumas coisas. Deus falou que ia liberar o que, igreja? O que Deus liberou do céu, igreja? Amém? Agora olha só, peço para que vocês observem o versículo 4. 16, verso 4. O que Deus disse? Lê alguém alto aí, por favor, consolide isso, desperte quanto a isso. Eis que farei descer
mas sendo que ele ia alimentar uma multidão, irmão. Algo que nós precisamos entender, que até aquilo que o próprio povo de Israel não abre mão, que é o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erá. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é... O que ele se expressou aqui? Ele não usa o plural no pão. Se você for aqui agora, vamos lá na padaria, eu vou comprar só um pão. Só se houver um milagre para que ele se multiplique aqui. Mas se eu for comprar lá, eu tenho que comprar para essa multidão que está aqui o quê? Pães. Até nisso nós precisamos nos atentar, porque eu enviarei o pão do céu. Porque só existe Jesus, irmão. Não existe mediador entre o homem e Deus, a não ser Cristo Jesus. Ele é o suficiente. Se você colocar sua expectativa em mim, é o pastor, são os líderes de célula, você vai se frustrar. Porque Ele é o suficiente para matar sua fome espiritual. Existem pessoas que estão se drogando, se prostituindo, bebendo, fumando, cheirando, fazendo de tudo, pensando que vai preencher o vazio da sua alma, mas não sabe que o nutriente para a sua alma é o pão que desceu do céu. Nós precisamos que esse pão, entender que esse pão foi partido por nós. Fomos nós que partimos, porque esse mesmo pão tem um sentido agora de corpo. O corpo de Cristo. Você consegue entender isso? A dinâmica de alguns detalhes que às vezes nós não nos atentamos, porque Ele é o pão que desceu do céu. Agora vamos lá. Versículo 15. Leia o versículo 15. O próprio Moisés, pela aproximação e entender aquilo que Deus queria que o povo entendesse, como ele se expressou: esse é o que? O pão que o Senhor enviou. Ou seja, irmão, Deus enviou o maná durante 40 anos. Não era para ser usado isso no plural? Todos os dias, de manhã, aquilo era para ser colhido. Mas você precisa entender que todos os dias Jesus sobre você é o suficiente. Se todos os dias você nutrir a sua alma de Jesus, você não vai ter necessidade de carne. Porque a desobediência começou quando as pessoas não entenderam quem era o maná, quem os alimentava sobre o deserto. Porque houve oposição e desejo de comer carne, coisas que afetariam até mesmo a existência deles naquele ambiente. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Nos dias atuais, nós vemos tantas crianças, às vezes, nascendo autistas, com Down, tantas as pessoas com algumas doenças tão esquisitas, infarto, câncer, tantas doenças que têm surgido que há uns 100 anos atrás não havia. Eu posso fazer, será por que essas coisas? Pelo que você come. Porque você está alimentando a sua carne com coisas que vão afetar diretamente. Agora você, dentro das questões espirituais, como você tem alimentado? Quantas pessoas têm tido acesso a ambientes contaminados? Pessoas às vezes que querem revelações, têm às vezes ouvido aquilo que a sua alma deseja e às vezes nem é da parte de Deus. Quantos religiosos se movendo dessa forma e não entenderam o significado de Jesus? Você consegue entender isso, igreja? Amém? Eu vou dar continuidade. Maná em hebraico significa o que mesmo? O que é isso? O que é isso? O próprio Jesus, ele não usa a expressão, ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Você não precisa ter dúvida mais de quem é Jesus, porque ele tem se apresentado e você precisa conhecer ele na sua essência.
Por isso que algumas pessoas, mas Jesus age assim? Jesus age assim, irmão, porque se ele tiver de te confrontar, ele não está preocupado com números. Ele está preocupado realmente para ajuntar um povo que entende quem ele é. Pedro entendeu quem ele é. Quando veio o confronto no meio da multidão, o nego não aguentou, o nego começou a meter o pé. Jesus vira para os mais íntimos e diz: ó, se vocês quiserem seguir o mesmo passo, pode meter o pé. Não estou preocupado com o número. Pedro, entendendo quem ele é, o que Pedro diz? Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Porque tu és o pão da vida, tu és o pão que desceu do céu. Tu alimenta a nossa alma, tu aponta para o futuro e para um destino pleno. Porque não tem como ter vida, irmão, sem Cristo. Mas também você precisa matar essa vida de carnalidade para ter uma vida com Cristo. Porque aquele que perder a sua vida, achá-la só através de Cristo Jesus. Tem pessoas que não querem abrir mão dos seus prazeres, quer continuar na imoralidade, quer continuar com o seu eu, quer continuar com a sua religião, quer continuar com a sua vergonha, com a sua timidez, quer continuar no adultério, quer continuar na ganância, quer continuar em tantos outros erros. Hoje, irmãos, Deus fez um ajuntamento aqui para ajustar muitos de nós. Porque só terá efeito de nos tornarmos, porque o sangue dele, existe um DNA celestial, e esse DNA precisa ser expresso dentro de cada um de nós. Ó, não fui eu que morri por você. Eu quero só que você se conscientize que é Cristo Jesus, e ele tem convidado a todos vocês. Ó, vamos lá. Abram lá em João capítulo 6, versículo 51. E se possível, tudo aquilo que Deus liberar aqui, expresse. Porque nenhum de vocês foram edificados sobre o monte para ser oculto. Todos vocês são luzeiros e precisam estar nos lugares de destaque para dissipar todas as trevas. Hoje é inevitável as questões de rede social, mas aquilo que você precisa expressar nesses ambientes de comunicação, faça. Amém? Hoje eu peço para que os mais íntimos, debaixo de obediência, claro, coloque lá João capítulo 6, versículo 51, que diz: olha, nós precisamos também aqui nos atentar, até mesmo com a dança, o sincronismo. As meninas vieram aqui com o quê? Simbolismo do trigo. Se o trigo não cair no chão e morrer, não terá efeito. Nós fomos ministrados isso há pouco tempo. E o próprio Jesus, ele veio enviado debaixo de um propósito. Isaías capítulo 55, um dos versículos primeiro, que quando eu me converti, eu cheguei e gravei. 55, versículo 10 ao 12, diz assim, ó: assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas antes rega a terra para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu enviei. Ou seja, Deus envia o seu Filho, e assim como a chuva, ele caiu sobre a terra para dar o quê? Semente ao semeador e pão ao que come. Quem tem fome de pão, irmão? Por isso que a própria Bíblia diz para que nós não venhamos investir coisas valiosas naquilo que não é pão. Você está investindo em tantas coisas fúteis. Existem pessoas que vão aqui, eu vou liberar uma palavra profética, vão prosperar financeiramente, e você sabe por que Deus está te prosperando. É para que você seja, sabe o que? Um manentedor da obra, porque outras pessoas precisam ser envolvidas pelo cuidado de Deus. Deus não vai fazer vai descer do trono dele para isso. Ele espera que alguém seja sensível à voz dele e faça o que ele tem pedido. Porque no dia em que ele sair diretamente do trono dele, muitos dos que você ama vão sofrer eternamente por causa da sua omissão.
Agora, desculpe, o pau vai quebrar aqui, irmão. Algo que eu quero que vocês entendam. Quando ele chega e estabelece isso aqui, ó. Vá colher o maná. Você vai colher o maná de que dia a que dia? De domingo a sexta. Quero que quando vocês venham colher, vamos acompanhar a leitura? Vamos. No 16 lá, vamos lá. Vamos ler ele. Versículo 4, para que vocês entendam. Amém? Não adianta correr. Hoje, o orgulho de muitos de vocês serão quebrados, porque o orgulho de muitos vão conduzir muitos também ao inferno. Irmão, se eu fosse você, eu abria a mão do orgulho. Amém? Versículo 4 diz assim, ó. Adonai disse a Moisés: eis que farei chover pão. Ele falou que ia fazer chover coisas esquisitas, ou aquilo que nós não éramos para conhecer. Ele legitimou e deu o quê? Um entendimento do que ele iria fazer chover. Eis que farei chover pão do céu. O povo deve sair a juntar todos os dias uma porção diária. Algumas versões, eu tenho uma Bíblia que eu estava paralelamente lendo, que é a Bíblia Pentecostal. Nós vamos ler ali que ele está falando sobre porção ou gomer. Nós fizemos a contagem do gomer no período de festa de Pentecostes. Amém? Para os mais íntimos, sabe do que eu estou falando? Há uma contagem de separação e de semeadura para que o que? No dia da primícia seja escolhido os primeiros frutos. Nós, através da festa de Pentecostes, já começamos uma semeadura. E vocês precisam agora se preparar para a grande colheita que vai surgir. Porque o campo está repleto, ele está branco, mas precisamos de agora, sabe de quê? De trabalhadores, de pessoas que se movam debaixo de sabedoria e venham cuidar. Não existe competição. Algumas pessoas agora vão começar a ter que se expor. Já era, irmão. Não tem para onde você correr. Ou você faz parte da luz, ou você faz parte das trevas. Ou você tem um simbolismo de trigo, ou você é joio, irmão. Porque o joio não vai aguentar. Sabe por quê? Deus vai soprar. Sabe qual é o problema do joio? Diante de um vendaval, é porque ele é rígido. Ele tem aparência de trigo, mas o trigo pode o vento bater, ó. Ele é humilde. Ele se dobra. Agora, o joio, ele é orgulhoso e rígido com o seu comportamento. Quando vem o vento, o que acontece? Vai arrancar ele pela raiz. Eu espero, fala isso com o seu irmão, eu espero que você seja trigo, que não seja joio. Senão vai vir um vento que eu não sei de onde vem, eu não sei para onde vai, mas esse vento só moverá os que são guiados pelo Espírito. Nós precisamos entender isso, porque, irmãos, quem não está sendo tocado e movido pelo Espírito não vai aguentar, vai ser arrancado pela raiz. E quando ser arrancado pela raiz, sabe o que vai acontecer? Só vai servir para filha na fogueira, lenha na fogueira. Como é que é? Cadê a Rose? Só vai servir para ser o que? Lenha na fogueira. Como é que é? Tá boiando, esquece. Amém? Já era. Agora olha só, quando nós lemos aqui, entenda aqui, vamos lá, versículo 4, vamos lá. Adonai disse a Moisés: eis que farei chover o que mesmo? O povo deve sair e juntar todos os dias uma porção diária, assim os testarei, eles guardarão a minha lei ou a minha Torá ou não. Versículo 5, no sexto dia, quando eles prepararem o que tiverem trazido, haverá 2 vezes a porção recolhida no outro dia. Ele estava se referindo ao Shabat,
Amém? Sábado é um dia de descanso. Porque o homem ali, Israel, iria colher o maná de domingo a sexta-feira. Na sexta-feira ele tinha que colher o quê? Porção dobrada. Porque no sábado não era para ter esforço. Só o ajuntamento de todo mundo descansar em Deus e saber que Deus é um Deus provedor. Deus simplesmente estava testando o que estava no coração dos homens. Mas também ele fez um pedido: quando colher o maná, colhe em certa porção para cada dia. Agora, algo que eu quero que vocês despertem: algumas pessoas colhiam a mais, porque não tinham noção às vezes de medida, ou era um pouco egoísta. Mas o pedido que Deus fez era para que comessem tudo. Ou seja, se tu pegou muito, irmão, era a mesma coisa que você estivesse comendo a porção exata que Deus estabeleceu. Deus quebrou tudo aquilo que poderia afetar o homem diretamente. Mas existiam pessoas que não deram crédito ao pedido de Deus. E o que fizeram com o maná? Guardaram o maná. E o que acontecia? Algo que eu quero que você entenda aqui agora. Olha a revelação quando eu acabei de ler. Muitas pessoas não vão entender isso. Porque se alguém colhia mais e quando ia comer eram satisfeitos por muita coisa, mas aquilo ali, quando ele acabava de comer, era o padrão. Alguém passou fome para deixar para o outro dia. Agora olha a frase que Deus me deu aqui, que eu quero dividir com vocês, ó. Você é corpo, e alguém com você compõe o corpo. Quando você deixa de alimentar alguém, você afeta o corpo. Consegue compreender? Algumas pessoas estão sendo alimentadas por isso aqui. A omissão de vocês de fazer o ID, de fazer a obra, tem deixado que alguém fique faminto e morra. Automaticamente você mesmo será afetado. Você consegue entender isso? Irmão, Deus tem te colocado em lugares, Deus tem te cercado de pessoas, mas Deus vai liberar uma comunicação do céu. O espírito de sabedoria, conhecimento precisa se apoderar de vocês. O que acontece? Deus me colocou em alguns lugares, eu estou às vezes tendo que dialogar com chinês. Eu não sei falar chinês, mas eu cheguei lá e falei, vou pelo menos pegar o nome de Jesus em chinês. Yesu. E quando o cara perguntava Yesu, aí o que acontece? Tudo tacando Jesus. Vou fazer uma comunicação mesmo que seja um pouco infantil, mas eu vou falar de Yesu. O que acontece? Fui furar uma parede para passar um duto de ar-condicionado. Uma parede aproximadamente de 30 centímetros. E tinha que ter que ficar pendurado pela janela. Tu imagina isso? Estavam dois trabalhando, o William e o Maiquinho, e eles tentando, e o chinês olhou para mim e falou assim, Rodrigo 2, porque o nome do meu patrão também é Rodrigo, e ele chama de Rodrigo 1, Rodrigo 2, eu fui, peguei, isso! E fui tudo, na hora que eu peguei o negócio, os moleques deixaram na beira para mim, eu eliminei. Aí ele, isso. De alguma forma alguém precisa sofrer o impacto. Daqui a pouco ele pega o tradutor do celular e diz, isso te deu forças. Minha força vem do Senhor que criou os céus e a terra. Nós precisamos entender isso. E a aproximação com ele, na sexta-feira, eu compromissado de receber algumas pessoas aqui, eu precisei chegar um pouco atrasado, simplesmente pelo investimento na vida dele. Foram trocar 2 janelas e colocaram janelas anti-ruído. Eu fui ajudar os meninos que estavam trocando. Peguei, é pesado, para concluir o quanto antes, porque eu precisei tirar a cortina. Quando tirou as janelas antigas, veio muita poeira, e sendo de alumínio, mesmo sendo de alumínio, a maresia dá alguma oxidação e libera muito pó. E eu tive que tirar, porque eram quartos dos chefes.
E no final de tudo eu ajudei os meninos e fui lá. Já tinha dado o meu horário, eu falei, eu vou ter que sair 3 horas, cara. E saí de lá umas 4h20. Ele falou, não, tem que colocar a janela por causa do heavy. Porque heavy para eles é o quê? Chefe. Eu fui e peguei, ó, coloca aí no telefone o tradutor. Eu falei assim, eu só vou colocar a cortina por causa de você. Não vou colocar por causa do chefe, por causa de você. Ele precisa começar a entender que todo investimento e aproximação é porque Deus quer a vida dele. Ele não vai mais adorar alguém que não ressuscitou, irmãos. Porque ele usa a expressão de que? Fô. Dentro da cultura asiática, chinesa, é o que? Buda. Quem é Buda, irmão, comparado a Yeshua HaMashiach? Me diz, quem é? Nós precisamos mostrar quem é o nosso Deus. Nós precisamos professar a nossa fé. E isso precisa ser uma realidade. Chega de se envergonhar. Nós somos livres. Porque quando eu falei para ele que eu era pastor, eu já contei a história para vocês. O que ele fez? Quando eu mostrei um vídeo aqui da igreja, ele... heavy. Botou o quê? Terno e gravata. Eu falei assim, eu me movo diferente, cara. Não que isso venha a anular a manifestação de Deus, mas eu não posso ter um aspecto de religioso. Eu preciso ter, sabe o quê? Um aspecto de um homem espiritual. Algumas pessoas, por ter uma mente, um coração legalista, às vezes vai nos julgar. Porque esse cabeludo, esse barbudo, a roupa, a forma como ele se veste. Irmãos, mas quando estamos na vivência, nós iremos mostrar quem é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que responde com fogo. É aquele que responde com glória. É aquele que enviou o Espírito Santo da promessa para estar dentro de nós. Amém? Agora olha só. Por que eu estou falando isso? Porque muitos dos que vão cear hoje precisam ter consciência do que vão fazer. Precisa ter consciência. Porque aquele que come do corpo e bebe do sangue indignamente, o que acontece? O que a Bíblia diz? Oi? Come para sua própria condenação, porque não discerne o corpo de Cristo. Por isso que eu falei aqui, o maná, irmãos. Deus está alimentando muitos de vocês. E às vezes vocês estão passando fome, pensando que vai guardar para o momento oportuno, enquanto você vai afetar diretamente o corpo. E sabe o que aconteceu com aquilo que algumas pessoas reteram? O que aconteceu? Apodreceu, estava cheirando podre. Sabe por que isso? Porque é assim como Deus tem sentido e visto muitos. Quem é que consegue ficar em um ambiente com um estado de putrefação? Quem gosta de carniça? Quem gosta de mau cheiro? E por que Deus vai ter que tolerar isso? Porque todas as vezes que nós nos movemos como um sacrifício de adoração, isso sobe até as narinas deles como um cheiro suave, como um incenso agradável. E o que Deus vai pedir, assim como, que eu quero que vocês entendam, Noé, quando ele atracou a arca no Monte Ararat, uma das primeiras coisas que ele fez foi, sabe o quê? Edificar um altar, e nesse altar fez alguns sacrifícios. Ali nós vamos ver que ali é uma das primeiras expressões que nós vamos ouvir de que Deus, aquilo subiu como um cheiro suave às narinas do Senhor. Sabe qual foi o primeiro pedido de Deus quando aquele sacrifício foi feito? Multiplicai, enchei toda a terra. Porque quando o nosso sacrifício é agradável a Deus, Deus pede para que isso se repita. Porque se eu sou um adorador, através de mim Deus precisa formar outros adoradores. E agora eu me torno, sabe o quê? Um pai espiritual. Você pode olhar para os céus. Quantas estrelas? Você lembra quando você estava caminhando na beira da praia? Se tu pode contar ali, irmão, assim será a sua descendência. Mas isso é só para quem crê. E isso será lhe imputado como justiça. Nós estamos num novo tempo
Eu peço para que vocês também despertem quanto a isso. Eu peço lá, Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12. Amém? Todos acharam? Acompanhem comigo, diz assim: eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para Deus. Isso irá agradá-lo, pois é a adoração do templo lógica de vocês. Em outras palavras, não se deixe conformar com os padrões do tempo atual. Em vez disso, continuem se transformando mediante a renovação de sua mente, para que saibam o que Deus deseja. E todos concordarão que o seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Por isso digo a cada um de vocês, pela graça que me foi dada, que não exagerem nas ideias sobre a própria importância. Em vez disso, desenvolvam uma avaliação sóbria de si mesmo, baseada no padrão dado por Deus a cada um. Isso é, a confiança, a emuná ou a fé. Há muitos membros que compõem o corpo, mas eles não exercem a mesma função. Da mesma forma, somos muitos unidos ao Messias, compreendemos um único corpo, e cada um de nós devem ser usado de acordo com a graça outorgada. Se seu dom for profecia, use-o de medida da sua confiança. Amém? Agora, algo que nós também precisamos entender: ninguém aqui está em competição com ninguém. Existem pessoas que vão fluir às vezes em dons que chamam a atenção. Algumas pessoas às vezes pensam que pelo fato de eu ser pastor e estar na frente, eu sou melhor do que alguém. Não, irmãos. Essa é a proposta que Deus delegou a mim, de ser um apontador de destino, de ser um exemplo, um modelo, apontando para Cristo. Porque eu não posso transferir essa responsabilidade de te salvar para mim, irmãos. Porque quem morreu na cruz por você foi Yeshua. Eu só posso apontar quem Ele é, através do estilo de vida que eu sigo. Amém? Porque nós não podemos nos conformarmos com esse mundo, mas nós precisamos transformar o quê? Com a renovação do nosso entendimento. O problema é que muitos estão afetados no seu entendimento porque tiveram a mente cauterizada pela religiosidade e tantas outras coisas. Não conseguem enxergar Jesus como Ele é. Quem Jesus é para você, irmão? Para mim, Ele é o pão que desceu do céu. Para mim, Ele é suficiente. Porque se eu fosse colocar expectativa em alguns homens, nós vamos ver homens caindo. E se tivermos apoiados neles, nós iremos juntos. Por isso, desperte enquanto há tempo. Amém? Efésios, capítulo 1, versículo 3. Desfole um pouquinho aí, vamos lá para Efésios, para a gente terminar, porque hoje tem tanta coisa. Amém? Efésios 1, versículo 3 em diante. Vamos ler até o 23.
Todos acharam? Diz assim: louvado seja Adonai, Pai do nosso Senhor Yeshua, o Messias, que nos abençoou no Messias em toda a bênção espiritual do céu. Ele nos escolheu em amor no Messias, antes da criação do universo, para sermos santos e sem defeito em sua presença. Ele determinou de antemão que por meio de Yeshua, o Messias, fôssemos seus filhos, de acordo com o seu prazer e propósito, para que lhe rendêssemos louvor proporcional à glória dada que nos deu mediante o amado. Em união com ele, pelo derramar de seu sangue, somos libertados dos nossos pecados, somos perdoados. Isso de acordo com a riqueza da graça que dissipou sobre nós. Com toda a sua sabedoria e entendimento, ele tornou conhecido a nós seu plano secreto, o qual mediante a sua vontade designou de antemão em conexão com o Messias, e o executará quando o tempo for propício. O seu plano por todas as coisas no céu e na terra sob a autoridade do Messias. Também em união com ele nos foi dada a herança a nós, escolhido de antemão de acordo com o propósito daquele que age em todas as coisas para manter a decisão de sua vontade, para que nós, os que anteriormente depositamos a esperança no Messias, rendemos-lhes louvor proporcional à sua glória. Além disso, vocês que ouvem a mensagem da verdade, as boas novas, que lhes oferecem libertação e depositaram sua confiança no Messias, foram selados pelo Ruach HaKodesh, ou o Espírito Santo prometido. Quem tem o Espírito Santo aí? Quem tem o Espírito Santo da promessa? Versículo 14, que garante a nossa herança, até que tomemos posse dela, e dessa forma lhe rendemos louvor proporcional à glória. Por essa razão, desde que ouvi a respeito da sua confiança no Senhor Yeshua e do seu amor por todo o povo de Deus, não cessei de dar graça por vós, ou por vocês. Em minhas orações peço continuamente que o Deus do nosso Senhor Yeshua, o Messias, o Pai glorioso, lhe dê um espírito de sabedoria e revelação, para poderem ter pleno conhecimento dele. Oro para que ele conceda a luz aos olhos do coração de vocês, para que poderem compreender a esperança a qual ele os chamou, os quais ricas glórias existem na herança prometida por ele ao seu povo. O quão imenso é o seu poder atuante a quem confia nele. Ele age com a mesma intensidade utilizada ao fazer o Messias ressuscitar dentre os mortos e se assentar à sua direita no céu, muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, domínio ou qualquer outro nome que possa ser invocado no tempo atual ou no tempo vindouro. Além disso, ele pôs todas as coisas debaixo de seus pés e fez dele o cabeça de todas as coisas na comunidade messiânica, que é o seu corpo, a plena expressão daquele que ocupa inteiramente a criação. Quem foi criado por Deus aí? Quem faz parte da criação do Eterno? Ou seja, ele nos elegeu desde a fundação do mundo. Mas ele também deixa cada um tomar os seus passos, irmãos. Ele não vai ser o opressor. Porque algumas pessoas podem indagar, já que ele nos elegeu desde a fundação do mundo, ele sabia quem iria para o inferno. Quem define estar no inferno é você. Porque o maior desejo de Deus é te separar para que você esteja num ambiente de glória. Agora, por que eu quero dizer isso? Ele te escolheu para estar aqui hoje. Muitas das direções que vocês tomaram resultou em alguns acontecimentos que vocês não gostaram. E hoje Ele te separou para que você estivesse nesse lugar.
simplesmente para que você coma do corpo e beba do sangue, e que você faça parte do corpo de Cristo. Eu não vou agir de forma emocionada. Eu só peço para que os intercessores entendam o céu que precisa ser estabelecido, porque algumas pessoas agora na sua mente estão em guerra e precisam ser destravados. Amém? Pai, através dessa palavra, da consciência, do pão que desceu do céu, eu peço para que o espírito de sabedoria e conhecimento comece a se apoderar dos teus filhos, para que a luz do teu evangelho agora seja emitida e venha dissipar todas as trevas. Tudo aquilo que foi formado como dificuldade no entendimento dos teus filhos seja quebrado, que eles possam enxergar nitidamente quem era o teu filho, e ter a certeza e ter um decreto em seus lábios que o Senhor é o pão que desceu do céu. Senhor, nós não estamos confusos de quem se trata a ser o teu filho, ou o que é isso, quem é ele. Nós já temos o discurso expresso na nossa alma e no nosso espírito, porque quando ele estiver nas nuvens, nós iremos declarar: Baruch Rabá, Beshei Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós, Pai, de uma forma antecipada, todos nós, Senhor, sinalizamos isso. E eu peço para que o teu Espírito possa tocar o mais íntimo e o secreto dos teus filhos, aonde o orgulho seja quebrado, onde a cada um dos teus filhos comecem a se posicionar. Aqueles que são omissos não serão mais omissos, irão se posicionar, serão ativados no seu espírito. Toda inibição, toda vergonha, toda timidez caia por terra, que haja uma ousadia no espírito de cada um dos teus filhos. E assim como Paulo disse: eis que me aproximo dos santos debaixo de ousadia, que o espírito de ousadia começa a tocar os teus filhos. Eis que o caminho está aberto. Se existe no nosso meio alguém que deseja aceitar a Jesus, essa é a hora. O maná está sobre a mesa. Ficou dentro da arca para se criar uma memória. Existiam alguns elementos dentro da arca da aliança. O maná era um deles. O maná precisa estar dentro de você. Havia alguns elementos. O que havia? As tábuas da lei, a vara de Arão e o maná. O que significa? Hoje, eu e você, nós somos a arca do Senhor. A vara de Arão simboliza o quê? O sacerdócio, autoridade, legitimidade. As tábuas apontam para princípios que precisam estar dentro de nós, princípios inegociáveis. A palavra de Deus precisa estar dentro de você. E o maná aponta o pão que desceu do céu, aquilo que nutre a tua alma e o teu espírito. Você é a arca. Se você entendeu isso, por favor, tome a atitude de vir aqui na frente. Nós precisamos consolidar e legitimar isso no mundo espiritual e no mundo físico. Tem mais alguém que precisa entrar em estado de conserto? Eu te convido. A você que se moveu debaixo de omissão, tem passado fome espiritual, pensando que vai esperar um dia de amanhã. O dia é hoje, irmão. É hoje o dia que você precisa se alimentar de Cristo Jesus. Você não pode deixar para amanhã o que você precisa fazer hoje. Agora, os que estão envoltos em orgulho, abra a mão do orgulho, porque o orgulho é pior do que Satanás.
do pastor, não se trata de uma palavra de persuasão humana. Se trata de Cristo. Existe mais alguém que deseja vir na frente e consertar, ajustar algumas coisas? Mais alguém? Aproveita, cara. Você vai deixar para a última hora. Mais alguém? Mais alguém? Eu preciso de ti, ó Deus, ó Deus, eu preciso de ti, eu preciso de ti, yeah. Oh Deus, eu preciso de ti. Do que?
precisamos. Amém. Agora, preste atenção aqui, pessoal. Yeshua, Jesus Cristo, Ele coloca esse momento como um memorial para que nós não venhamos esquecer. Amém? Ele tomou do pão e partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido, comei todos. Semelhantemente, ele também tomou do cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Fazei isso em memória de mim. Nós precisamos ter isso como um memorial. De dia após dia, nós não esquecemos da aliança que nós temos com Ele. Amanhã vai ser outros desafios. Tudo aquilo que antes te atribulava vai tentar amanhã. Mas o que você não pode esquecer é que Cristo está dentro de você. Essa aliança é eterna, aponta para a eternidade. Vamos orar pelos esses elementos. Pai, nós apresentamos o pão e o vinho diante do Teu altar. Que a partir desse momento se torne verdadeiramente o Teu corpo. Os Teus filhos debaixo de uma consciência, debaixo de entendimento, do espírito de sabedoria e revelação, possa ter agora, Senhor, a consciência que Cristo Jesus está dentro de cada um deles. E tudo aquilo que foi consagrado a ídolos, a demônios, a espíritos imundos, Senhor, nós neutralizamos nesse exato momento e consagramos totalmente a Ti. Anulamos toda ação do antirreino, quebramos todas as cadeias, toda oposição caia por terra. É o que nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém? Mesmo que você faça parte de outro ministério, faça parte dessa aliança, tá bom? Deus veio buscar somente uma igreja. Pode servir. Novamente estou aqui.
o pão que desceu do céu. Que essa seja a sua palavra de efeito essa semana. Bom, Ele é o pão que desceu do céu. Tomai e comei todos do corpo de Cristo. Semelhantemente, ele também tomou do cálice e disse: cálice da nova aliança, fazei isso em memória de mim. Há um reconhecimento que o sangue dele foi derramado por causa de nós. Sangue do Cordeiro que foi imolado sem pecado para nos libertar do império das trevas. Não se esqueça da aliança. Nunca se esqueça da aliança. Ele nunca se esqueceu de você. Tomai todos o sangue de Cristo. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça. Pela minha
pode aplaudir e exaltar a Ele. Ele é digno, Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Amém. Pessoal, eu vou sair 3 horas da manhã, 3h30, eu vou acordar para trabalhar, tá? Relaxa. Tô junto contigo, cara. 3h30 que eu acordo para trabalhar. Mas todo o tempo na presença é proveitoso. Amém? Nós iremos ofertar em dos pedidos que eu faço a vocês, por favor, em nome de Jesus. Nunca se sinta obrigado a fazer isso, tá? Que seja uma voluntariedade, uma liberalidade do teu coração. Essa obra é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Isso vai ser feito. Os ambientes de conquista já está definido, porque ele separa aqueles que estão disponíveis. Quando você sinaliza como alguém disposto, algo vai ser realizado. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aquele que deseja ofertar, é só sinalizar. Os irmãos vão estar cedendo o envelope. Enquanto isso, a gente vai estar Kama Reset. Amém? Kama Reset, Kama Reset, Kama Reset, Kama Reset. Quanta graça vem derramada. Yeshua caraco, levar levado. Meu filho, cheio elas me. Yeshua caraco, levar levado. Sobre todo nome, Yeshua. Só as vozes agora, Kama Reset, Kama Reset, Kama Reset. Quanta graça tem liberada sobre a sua vida.
quanta graça. Cama recebescala. Cama recebe. Cama recebe. Cama recebe. Cama Vem. Cama recebescala. Eu preciso terminar, gente, por favor. É o meu lugar, na fenda da rocha eu quero estar, na fenda da rocha com meu Jesus. Na crista da onda, na crista da onda é o meu lugar, na crista da onda eu quero estar, na crista da onda com meu Jesus. Amém? Quando nós andamos com Cristo, acredite, um momento oportuno que eu estava com a minha família, estava eu, Iago, Felipe pegando uma onda. Em cima da prancha, Deus me deu esse louvor. É isso, você está com Jesus. Até nos momentos onde algumas pessoas não imaginam. Na crista da onda é o meu lugar, na crista da onda com meu Jesus. Agora como Moisés, na fenda da rocha. Na fenda da rocha é o meu lugar, na fenda da rocha eu quero estar, na fenda da rocha com meu Jesus. Na fenda da rocha eu quero estar, meu lugar. Você pode aplaudir e exaltar a Ele. Repita-se comigo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus, há de suprir a cada uma das nossas necessidades. E Ele mesmo há de trazer a paz sobre Jerusalém, sobre o Brasil, sobre o nosso estado, sobre o nosso município, sobre o nosso bairro, sobre a nossa casa e nossa família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Eu quero agradecer por causa do tempo todos os nossos visitantes, tá bom? Porque senão eu ia fazer uma vigília daqui mesmo, eu ia trabalhar. Me perdoe. Bom, é porque um ambiente de glória é tão maravilhoso que a gente perde noção de tempo. Perdoa. Bom,